Me chamo Bettina Abreu e tenho 34 anos. No momento em que meu pai me chamou de simplesmente uma babá, na frente de 300 médicos, soube que era a hora de revelar quem realmente detinha o poder naquela sala. Por anos, aguentei seus comentários desdenhosos sobre meu trabalhinho como professora, enquanto ele elogiava a carreira médica do meu irmão. Mas, de pé naquele salão, vendo-o se vangloriar por seus 40 anos de excelência cirúrgica, senti o peso da carta de nomeação da Fundação Harper na minha bolsa. Ele não tinha ideia de que sua filha decepcionante agora controlava o destino do maior pedido de doação do hospital dele. Se você está assistindo a isso, por favor, se inscreva e me diga de onde você é. Deixe-me levar você de volta a 3 meses atrás, quando tudo começou. 3 meses antes daquela noite humilhante, nos reunimos para nosso jantar de família mensal na casa dos meus pais, no bairro de Jardim América, em São Paulo. Papai esculpia o bife com precisão cirúrgica, enquanto descrevia a festa de sua comemoração. 4 décadas salvando vidas, ele anunciou, sem tirar os olhos da carne. O hospital está fazendo de tudo, festa de gala, tudo do que tem direito. Michael, meu irmão mais velho, ergueu a taça de vinho. Você merece, pai. Quantas pontes de safena agora? 800? 812? A voz do papai encheu-se de orgulho. Ele se virou para Michael. Quero que você me entregue o prêmio de honra ao mérito. Ficaria muito honrado. Então, o olhar do papai pousou em mim. Você vem? Não é, Bettina? Sei que sua agenda é flexível. Flexível? Era assim que ele chamava gerenciar 32 alunos da pré-escola, desenvolver currículo e concluir as avaliações estaduais. Claro que estarei lá. Ótimo! Seu irmão vai me entregar o prêmio de honra ao mérito. Você só precisa aparecer e sorrir. Mamãe passou o feijão verde sem me olhar nos olhos. 2 anos. Era o tempo que fazia desde que meu pai tinha perguntado sobre o meu trabalho. 2 anos desde que ele tinha reconhecido que eu tinha sido promovida a professora-chefe, que eu havia implementado um programa revolucionário de aprendizado na primeira infância, que pais estavam se mudando de bairro para matricular seus filhos na minha turma. Meu celular vibrou. Uma notificação de e-mail da Fundação Harper. Nada de celulares na mesa, papai disse automaticamente. A mesma regra de quando éramos adolescentes. Desculpa. Eu o deslizei de volta para o meu bolso, mas não antes de ver a linha de assunto. Convite para a entrevista final. Vaga de diretora de educação. Michael começou a contar uma história sobre seu último diagnóstico, uma condição cardíaca rara que ele havia identificado. Papai pendurou-se em cada palavra, ocasionalmente intercedendo com suas próprias experiências. Mamãe assentia, fazendo as perguntas certas nos momentos certos. Eu empurrei as ervilhas no meu prato, pensando naquele e-mail. A Fundação Harper era a maior organização filantrópica do estado, gerenciando mais de 200 milhões de reais em ativos. A vaga de diretora de educação havia se aberto após a aposentadoria da doutora Patrícia Figueiredo. Minha mentora, a doutora Patrícia, tinha me encorajado a me candidatar, embora eu não tivesse contado a ninguém da minha família. Oi, Bettina, disse Michael. Papai perguntou se você vai levar alguém para o evento de gala. Não, só eu, pai. Talvez você encontre alguém lá. Tem muitos médicos solteiros. Porque, aparentemente, meu valor era medido não apenas pela minha carreira, mas também por se eu conseguiria fisgar um homem com um título de doutor depois do nome. Enquanto eu ajudava a mamãe a lavar a louça, minha mente voltou à minha formatura na universidade 12 anos atrás. Papai tinha convidado metade do seu departamento para assistir seus filhos receberem seus diplomas. Michael tinha se formado em pré-medicina no ano anterior, já aceito em Harvard. E eu? Educação infantil na Universidade Federal de São Paulo. Esta é Bettina, ele disse ao Dr. Rodrigues, seu colega. Ela vai ser professora de ensino fundamental. Na verdade, ensino infantil, para crianças ainda mais novas. Que legal! O Dr. Rodrigues respondeu. Aquele sorriso educado que as pessoas dão quando não sabem o que mais dizer. Não exige muita dedicação, não é? Não como a faculdade de medicina. Papai riu. Eu fiquei lá, com meu diploma de pós-graduação nas mãos, enquanto ele reduzia 4 anos de estudo intensivo a cuidar de crianças. Ele nunca mencionou minha tese sobre desenvolvimento cognitivo na primeira infância,
nunca mencionou meu CREA, ou que a Universidade de Brasília havia me oferecido uma vaga no departamento de pesquisa, a qual eu tinha recusado porque queria trabalhar diretamente com as crianças. Bettina sempre foi boa com crianças. Ele continuou. Paciente. Nem todos têm talento para as ciências exatas. Michael, apenas em seu 2º ano de medicina na época, recebeu uma apresentação completa. Meu filho está em Harvard, entre os 10% melhores da turma. Ele vai se especializar em cardiologia, como o velho. O padrão nunca mudou. Cada reunião de família, cada apresentação, cada momento de orgulho dos pais ia para o Michael. Eu era a segunda opção, a outra filha, aquela que trabalha com crianças. Você está quieta esta noite, disse mamãe, me trazendo de volta ao presente enquanto carregávamos a máquina de lavar louça. Só pensando... Sobre o quê? Sobre como o papai nunca me pediu para ver minha sala de aula. Michael se formou há 2 anos e o papai já visitou a clínica dele 4 vezes. As mãos da mamãe pararam em um prato. Seu pai te ama. Eu sei que ama. Só não me respeita. O ensino molda as mentes antes que sejam corrompidas pelo ego. Eu disse, mais alto do que pretendia. A voz do papai veio da sala de estar. O que foi isso? Nada de importante, respondi. Nunca era. Meu celular vibrou novamente. A Fundação Harper confirmando minha entrevista para a próxima quinta-feira, às 14 horas, o mesmo dia em que papai queria que eu o ajudasse a coordenar os preparativos da festa. Eu respondi no mesmo instante. Eu estarei lá. Algumas oportunidades vêm apenas uma vez. O respeito deve ser constante. Mas se eu não pudesse ter o segundo, eu com certeza aceitaria o primeiro. Mais tarde, naquela noite, sentei no meu apartamento e li o e-mail da Fundação Harper pela 5ª vez. Diretora de Educação, supervisionando 50 milhões de reais em iniciativas educacionais, gerenciando parcerias com escolas em todo o estado. O cargo triplicaria meu salário, mas, o mais importante, me colocaria em salas onde as decisões eram tomadas, onde a verdadeira mudança acontecia. Se eu ficasse em silêncio, me diminuísse, o que perderia? Não apenas este emprego, embora isso por si só seria devastador. Eu perderia a chance de revolucionar a educação infantil em todo o estado de São Paulo. A nova iniciativa da Fundação visava preencher a lacuna entre a educação e a saúde, criando programas abrangentes para jovens em situação de risco. Eles precisavam de alguém que entendesse os 2 sistemas. Mas o custo pessoal do silêncio era ainda mais profundo. Mais 1 ano de jantares de família onde meu trabalho não seria mencionado. Mais 1 ano sendo apresentada como minha filha que trabalha em uma pré-escola, enquanto Michael era meu filho, o médico. Mais 1 ano engolindo meu orgulho enquanto papai atribuía minha escolha de carreira ao fato de eu não ter talento para estudos de verdade. Abri o site da Fundação. A seção de doações para a área de saúde mostrava os pedidos em andamento. Meu estômago se revirou. O Centro Médico Abreu havia enviado uma proposta para uma doação de 5 milhões de reais para expandir sua unidade cardíaca, o projeto pessoal do meu pai. Ele havia mencionado isso no jantar no mês passado, confiante de que a aprovação era garantida. As peças se encaixaram. Se eu conseguisse essa vaga, supervisionaria a equipe que avaliaria essa doação. O hospital do papai precisaria da minha aprovação, ou pelo menos da minha equipe, para a maior expansão de sua história. Fechei meu notebook e caminhei até a minha estante de livros, passando os dedos pelas lombadas dos textos de desenvolvimento infantil, estudos neurológicos, revistas de psicologia educacional. Minha tese de mestrado estava entre eles, encadernada em azul. A janela crítica, neuroplasticidade e intervenção no desenvolvimento da primeira infância, publicada em 3 revistas e citada por 15 outros pesquisadores. Papai nunca tinha pedido para ler. Meu celular tocou. Era a doutora Patrícia, minha mentora. Bettina, queria saber se você está mantendo a entrevista de quinta. Você ainda vem? Sim, mas meu pai espera que eu o ajude com os preparativos para o evento dele nesse dia. E você está escolhendo a entrevista em vez disso. Algumas oportunidades vêm apenas uma vez. De fato, Margaret Harper perguntou especificamente sobre você. Eu devo ter mencionado seu design de currículo inovador e sua capacidade de unir iniciativas educacionais e de saúde. Saúde.
a nova direção da fundação. Eles querem alguém que entenda que saúde e educação são inseparáveis, especialmente na primeira infância. Seu trabalho com alunos com necessidades especiais, sua colaboração com terapeutas pediátricos é exatamente o que eles estão procurando. Depois que desligamos, tomei minha decisão. Não contaria à minha família sobre a entrevista. Ainda não. Deixaria que pensassem que eu era apenas a filha que coloria com crianças. Quando a verdade viesse à tona, se viesse, seria nos meus próprios termos, no meu tempo. Algumas oportunidades vêm apenas uma vez. O respeito deveria ser constante. Mas às vezes você tem que exigi-lo. Você está gostando desta história? Se você já se sentiu desvalorizada por suas escolhas de carreira, clique no botão de curtir. E se você quer ouvir mais histórias sobre mulheres que definem limites, certifique-se de se inscrever e ativar as notificações. Eu sei como é ter seu trabalho desvalorizado, ser vista como inferior porque sua paixão não se encaixa na definição de sucesso de outra pessoa. Agora, vamos ver o que acontece quando Bettina conta à família sobre aquela entrevista. Na quarta-feira à noite, liguei para o papai para dizer que não poderia ajudar com os preparativos para o evento de gala. A conversa foi exatamente como o esperado. Tenho um compromisso profissional na quinta à tarde. Compromisso profissional? Seu tom era carregado de ceticismo. Não pode remarcar? Não, não posso. Bettina, este é o meu 40º aniversário de carreira. O que é mais importante do que a família? É um treinamento profissional. Um workshop de professores? Sério? Eu segurei o telefone com mais força. É uma oportunidade importante. Mais importante do que a celebração única na vida do seu pai? A voz de Michael veio através do telefone. Ele devia estar lá. Qual é, Bettina? É só um dia. Você faltaria ao seu plantão para planejar uma festa? Eu rebati. É diferente. Como? Papai pegou o telefone de volta. Seu irmão salva vidas. Não há comparação. Meu trabalho importa. Para quem? As palavras me atingiram exatamente como ele pretendia. Ouvi a mamãe ao fundo. Não decepcione seu pai. Eu estarei na festa em si. Isso deve ser suficiente. A doutora Patrícia Figueiredo estará lá, disse papai, seu tom mudando para manipulação. Já disse a ela que você adoraria vê-la novamente. Ela está vindo de avião especialmente para o evento. Meu estômago se encolheu. Claro que ele tinha convidado minha mentora, a única pessoa cuja opinião sobre meu trabalho importava. Mas Patrícia Figueiredo também era a única que havia me recomendado para a Fundação Harper. Ela entenderia. Tenho certeza que haverei na festa. Ela mencionou que queria discutir algumas oportunidades com você na quinta à tarde. Na verdade, no hotel, enquanto estivermos preparando tudo. Meu sangue gelou. O quê? Sim, ela disse que tinha uma reunião no centro da cidade, mas poderia passar por lá por volta das 16 horas. Eu disse que você estaria lá o dia todo ajudando com a decoração. A mentira era tão suave, tão calculada. Ele estava me testando, embora não soubesse com o que estava brincando. A reunião de Patrícia no centro da cidade era a minha entrevista. Ela estaria no painel da Fundação Harper. Eu haverei na festa, repeti. Que atitude é essa? Minha atitude? Você quer dizer ter a minha própria vida? Quero dizer ser egoísta. Esta família te deu tudo. Tudo, exceto o respeito. Silêncio. Então a voz do papai, agora mais fria. Se você não consegue dar prioridade à família, talvez não devesse vir de jeito nenhum. Talvez eu não devesse mesmo. Eu desliguei. Minhas mãos tremeram enquanto eu pousava o telefone. Ele me desconvidaria completamente antes de admitir que meu tempo, minha carreira, minha vida tinham valor. A ironia era perfeita. Ele havia convidado a pessoa que estava prestes a mudar a minha vida, pensando que ela me faria ceder por culpa. A quinta-feira seria interessante. Enquanto papai arrumava os arranjos de mesa e testava microfones, eu estaria sendo entrevistada para uma vaga que mudaria toda a nossa dinâmica familiar. Ele pensava que a doutora Patrícia seria sua aliada. Ele não tinha ideia de que ela já era a minha. A manhã de quinta-feira trouxe 3 chamadas perdidas do papai e uma mensagem de Michael. Ele está muito chateado, é só pedir desculpas. Liguei de volta durante a minha pausa para o almoço, sabendo que tinha 2 horas antes da entrevista. Eu não vou me desculpar por ter uma carreira. Sua carreira? A voz do papai estava afiada. Bettina,
Vamos ser honestos sobre o que você faz. Por favor, me esclareça. Você faz pintura a dedo. Você canta musiquinhas. Você limpa narizes. Eu moldo futuros. Michael molda futuros. Ele os salva. Quando os pacientes de Michael são crianças, quem você acha que as ensinou a comunicar seus sintomas? Quem as ensinou o vocabulário para dizer, meu peito dói, em vez de apenas chorar? Qualquer um pode cuidar de crianças. Então por que há uma lista de espera de 3 anos para a minha sala de aula? Silêncio. Ele não sabia disso. Claro que não sabia. Por que o tempo de Michael é mais valioso que o meu? Eu insisti. Ele foi para a faculdade de medicina, 8 anos de treinamento. Eu tenho um mestrado em educação. Não é a mesma coisa. Você tem razão, não é. Quando Michael perde um paciente, uma família sofre. Quando eu falho com um aluno, a sociedade perde um médico, um professor, talvez até alguém que poderia ter salvado vidas. Não seja dramática. Estou sendo factual, mas você nunca perguntou sobre o meu trabalho, então você não saberia. Eu sei que você ganha R$ 35.000 por ano. Lá estava. A verdadeira medida de valor aos olhos dele. Dinheiro determina o valor. Ele determina a contribuição. O salário de Michael reflete sua importância para a sociedade. Então, professores não têm valor? Não, não têm valor, mas são menos essenciais, menos que... Eu não disse isso. Você não precisou. Mamãe pegou o telefone. Bettina, por favor, venha ajudar por 1 hora. Eu tenho uma entrevista, mãe. Uma entrevista? A surpresa dela era genuína. Para quê? Uma vaga que triplicaria meu salário. Ainda interessada na minha carreira agora? Papai pegou o telefone de volta. Que vaga? Onde? Isso importa? De acordo com você, é apenas mais um passo para ser uma babá. Este é exatamente o seu problema. Sempre na defensiva, sempre fazendo tudo ser sobre você. Quando algo nesta família foi sobre mim, diga-me uma vez que você me apresentou sem se desculpar pela minha carreira. Uma vez que você perguntou sobre o meu trabalho sem desvalorizá-lo. Silêncio. Eu estarei na sua festa de gala, pai. Vou sorrir para as fotos, vou aplaudir suas conquistas, mas acabei de fingir que meu trabalho não importa. Se você não vier ajudar a arrumar as coisas, não se preocupe em vir de jeito nenhum. Isso é um ultimato? É uma consequência de suas escolhas. Então, eu escolho minha entrevista. Eu desliguei. 1 hora depois, vestida com meu melhor terno, entrei no prédio da Fundação Harper. Acontecesse o que acontecesse, eu tinha escolhido a mim mesma. Finalmente. A Fundação Harper ocupava os últimos 4 andares de um arranha-céu de São Paulo. A própria Margaret Harper liderou minha entrevista, ladeada por 2 membros do conselho e a doutora Patrícia, que me deu um leve aceno quando entrei. Senhora Abreu, Margaret começou. Seu currículo é impressionante, mas o que mais me intriga é sua experiência prática. Fale-me sobre seu programa de aprendizado integrado. Durante a hora seguinte, eu expliquei como havia me associado a terapeutas pediátricos para identificar atrasos de desenvolvimento precocemente. Como eu havia criado ferramentas de avaliação que ajudavam os pais a entender o progresso de seus filhos em termos médicos. Como a intervenção precoce em minha sala de aula havia ajudado 12 crianças a evitar a necessidade de educação especial mais tarde. Fascinante, disse Margaret. Estamos lançando uma iniciativa de R$ 50 milhões unindo a educação e a saúde. Precisamos de alguém que fale as 2 línguas. A maioria dos educadores não entende a terminologia médica. A doutora Patrícia acrescentou. E a maioria dos profissionais médicos subestima o desenvolvimento da primeira infância. É uma lacuna crítica. Eu concordei. Quando uma criança de 4 anos não consegue segurar um lápis corretamente, os educadores veem um atraso motor. Os médicos podem ver possíveis problemas neurológicos. Ambos estão certos, mas raramente conversam entre si. Margaret trocou olhares com os membros do conselho. Deixe-me ser franca. Esta vaga envolve avaliar propostas de doação de grandes instituições médicas. Você precisará avaliar se os programas deles realmente atendem às necessidades educacionais ou apenas fazem promessas vazias para conseguir financiamento. Ela empurrou uma pilha de pastas sobre a mesa. Estes são os candidatos atuais para a nossa doação de R$ 5 milhões para inovações em saúde. Pude vislumbrar os nomes nas abas enquanto ela os espalhava. Hospital Santa Clara, Centro Médico Abreu.
O hospital do meu pai. Precisamos de alguém que entenda os sistemas de educação e de saúde, continuou Margaret, sem notar minha reação. Alguém que possa avaliar se a expansão de uma unidade cardíaca realmente inclui os programas de prevenção para a infância que eles prometem. A maioria dos hospitais promete componentes educacionais que nunca entregam. Eu me contive. Exato. Já desperdiçamos milhões em programas médicos que ignoram a parte educacional. Precisamos de alguém que não se intimide com médicos alegando que o trabalho deles é muito complexo para os educadores entenderem. A doutora Patrícia falou. Bettina tem uma experiência única nisso. O pai dela é um cirurgião. Os olhos de Margaret se iluminaram. Sério? Isso deve lhe dar perspectivas interessantes sobre a cultura médica. Me ensinou que os médicos muitas vezes desvalorizam outras profissões, considerando-as inferiores. Eles assumem que a formação médica os torna especialistas em tudo, incluindo a educação, especialmente a educação. Eles pensam que, por terem estudado por anos, entendem como o aprendizado funciona. Margaret Hill. Ah, eu gosto de você. Diga-me, como você avaliaria uma proposta de um hospital de prestígio que pede milhões para expansão, mas oferece promessas vagas sobre educação comunitária? Eu exigiria métricas específicas, não apenas nós forneceremos educação em saúde, mas currículos detalhados, instrutores qualificados e resultados mensuráveis. Eu gostaria de ver a alocação de orçamento para provar que eles não estão apenas cumprindo tabela. Mesmo se o hospital tivesse uma excelente reputação médica, especialmente neste caso, o prestígio em uma área não garante competência em outra. Margaret fechou a pasta. A vaga é sua, se você a quiser. Anunciaremos isso na reunião do conselho na segunda-feira, mas eu queria fazer a oferta pessoalmente. Meu coração disparou. Eu aceito. Maravilhoso. Você começará em 2 semanas. Ah, e Bettina? A proposta do Centro Médico Abreu é uma das nossas principais candidatas, mas o componente educacional deles é fraco. Você precisará avaliá-la de forma objetiva. Claro. Enquanto eu saía, a doutora Patrícia me acompanhou até o elevador. Você sabe, a festa do seu pai é hoje à noite. Eu sei, estarei lá. Margaret também estará. Ela faz parte do conselho do hospital. As peças estavam se encaixando. Cheguei ao salão principal do Hotel Hilton com 40 minutos de atraso, pois minha entrevista havia se prolongado. O espaço brilhava com a elite médica, 300 médicos, administradores e doadores, celebrando as 4 décadas de excelência cirúrgica do meu pai. Ela chegou! A voz do papai ecoou do palco. Ele estava no meio de um discurso, com o microfone na mão. Até minha filha conseguiu vir entre a programação de cochilos dos seus alunos. Risadas percorreram a multidão, algumas genuínas, outras desconfortáveis. Encontrei um assento na nossa mesa de família enquanto papai continuava com seu humor ensaiado. Para quem não a conhece, Bettina trabalha com crianças. Crianças bem pequenas, daquelas que ainda não aprenderam a responder. Talvez seja por isso que ela lhe escolheu essa faixa etária. Mais risadas. Michael encontrou meu olhar e sussurrou. Desculpa. Mamãe estudou sua taça de vinho. Meu celular vibrou. Um e-mail da Fundação Harper. Parabéns, sua carta oficial de nomeação está anexada. Margaret a anunciará na segunda-feira. A menos que você prefira o contrário. A menos que eu prefira o contrário. Olhei para o meu pai no palco, transformando minha carreira em uma piada. Ao meu redor, seus colegas riam de sua próxima piada sobre como pelo menos um de seus filhos seguiu seus passos. Michael agora vai me entregar o prêmio de honra ao mérito. Papai anunciou. Meu filho, o médico, meu legado na medicina. Michael subiu ao palco, seu discurso polido e sincero. Ele agradeceu ao pai pela inspiração, pelas sessões de estudo tarde da noite, pela orientação na faculdade de medicina. A plateia se apegou a cada palavra sobre seguir a grandeza, sobre dar continuidade à tradição. Lá está a babá, gritou o Dr. Ferreira da mesa ao lado. Trouxe lápis de cor pra gente? A esposa dele deu um tapa em seu braço, mas ele estava com 3 drinks a mais e satisfeito consigo mesmo. Outros riram nervosamente. Eu sorri e abri meu e-mail novamente. A carta de nomeação brilhava na tela do meu celular. Diretora de Educação, Fundação Harper.
Salário inicial, R$ 120 mil. Quando Michael terminou seu discurso, notei um movimento na entrada do salão. Margaret Harper entrou, elegante em seu vestido azul marinho, examinando a sala. Ela encontrou o olhar da doutora Patrícia, e depois o meu, um leve aceno. Papai estava de volta ao microfone. Quero agradecer à minha família por seu apoio. Minha esposa, que sacrificou a própria carreira pela minha. Meu filho Michael, que me enche de orgulho todos os dias. E Bettina, que também está aqui. A pausa disse tudo. Ele literalmente ficou sem palavras para mim. Alguns convidados se ajeitaram desconfortavelmente. Algumas esposas me deram olhares de simpatia. Meu filho salva vidas. Papai continuou, encontrando seu ritmo novamente. Minha filha, ela também está aqui. Margaret Harper caminhava em direção ao palco agora, sua presença chamando a atenção. Ela sussurrou algo para o coordenador do evento, que parecia surpreso, mas assentiu. Antes de passarmos para o jantar, o coordenador anunciou: temos uma convidada especial que gostaria de dizer algumas palavras. Papai parecia confuso, mas satisfeito. Um elogio inesperado ainda era um elogio. Ele não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. Eu também não, exatamente, mas sabia que Margaret Harper não fazia nada sem um propósito. Vamos subir aqui, a família Abreu inteira, disse papai, impulsionado pelo momento da noite. Subam aqui, todos vocês. Caminhamos para o palco. Mamãe em seu elegante vestido preto. Michael confiante em seu smoking. Eu em meu terno de entrevista. Não tinha tido tempo de trocar de roupa. As luzes eram fortes, 300 rostos nos observavam. Este é meu legado, papai anunciou, com o braço em torno de Michael. Meu filho, Dr. Michael Abreu, dando continuidade à nossa tradição de excelência médica. Aplausos encheram a sala. Michael sorriu, confortável no holofote para o qual ele havia sido preparado desde a infância. Minha esposa, Sônia, que desistiu da carreira de enfermagem para criar nossos filhos. Mais aplausos, embora algumas mulheres mais jovens na plateia trocassem olhares. E Bettina? Ele parou com a mesma hesitação de antes. Que trabalha com crianças pequenas. A pausa se estendeu. Alguém tossiu. Papai se atrapalhou para preencher o silêncio. Ela sempre foi a mais criativa, mais interessada em pintura a dedo do que em diagramas de anatomia. Risos nervosos. Fiquei lá, com a coluna reta, observando Margaret Harper se posicionar perto dos degraus do palco. Michael acabou de publicar seu terceiro artigo sobre arritmias cardíacas. Papai continuou, desesperado, para retornar a um território confortável. Bettina faz perus de papel cartão. São exercícios de desenvolvimento motor, eu disse no meio do silêncio repentino. Minha voz reverberou sem a ajuda do microfone. Claro que são, querida. A condescendência se espalhava. Um trabalho muito importante, tenho certeza. Dr. Abreu! A voz de Margaret Harper cortou o momento constrangedor. Ela estava, e agora, no microfone do coordenador. Posso? Papai parecia confuso, mas satisfeito. Margaret Harper era da realeza do hospital. Claro, Margaret. Pessoal, Margaret Harper preside a Fundação Harper, uma de nossas mais generosas apoiadoras. Margaret subiu ao palco com graça. Eu peço desculpas pela interrupção, mas eu simplesmente não podia esperar até segunda-feira para compartilhar uma notícia emocionante. Ela se virou para a plateia. A Fundação Harper está lançando uma iniciativa revolucionária de R$ 50 milhões, unindo a saúde e a educação. Passamos meses procurando o diretor certo, alguém que entenda ambos os mundos, que não se intimide com a complexidade médica ou a teoria educacional. Papai assentiu, provavelmente pensando que ela estava prestes a anunciar o financiamento para sua unidade cardíaca. Precisávamos de alguém extraordinário. Alguém com experiência prática, credenciais acadêmicas e, o mais importante, a visão para transformar como pensamos sobre saúde e educação. Margaret se virou para o nosso grupo no palco. Papai sorriu, presumindo que ela estava se preparando para elogiá-lo. Hoje encontramos essa pessoa. Ela olhou diretamente para mim. Bettina Abreu será nossa nova diretora de educação, supervisionando todas as iniciativas educacionais e avaliando nossas propostas de doação para a saúde.
O salão ficou em silêncio. O sorriso do papai congelou. A boca de Michael se abriu levemente. Mamãe segurou sua bolsa. Incluindo, Margaret continuou, sua voz ecoando claramente, a proposta de doação de 5 milhões de reais do Centro Médico Abreu. Sussurros percorreram a multidão. Todos entenderam a implicação. A filha decepcionante, agora, avaliaria o pedido de financiamento do pai. O rosto do papai passou por uma série de emoções. Confusão, descrença e, finalmente, um horror crescente quando ele percebeu o que isso significava para sua hierarquia cuidadosamente construída. Você pode sentir a mudança chegando? Se você ainda está assistindo, está prestes a testemunhar uma das revelações profissionais mais satisfatórias que já vivenciei. Mas primeiro, me diga nos comentários. Você já foi publicamente desvalorizado pela família? Como você lidou com isso? E lembre-se, se inscreva se quiser mais histórias sobre mulheres que reivindicam seu poder. Os próximos minutos mudaram tudo na minha dinâmica familiar. Vamos voltar àquele palco onde 300 pessoas estavam prestes a ver a verdadeira estrutura de poder. Margaret não tinha terminado. Ela ergueu um documento oficial, o selo da Fundação Harper visível mesmo do fundo da sala. Esta nomeação foi unânime. Ela continuou. O trabalho inovador de Bettina no desenvolvimento da primeira infância, sua pesquisa publicada sobre neuroplasticidade e sua experiência prática unindo intervenções educacionais e médicas a tornaram a escolha óbvia. A doutora Patrícia se juntou a Margaret no palco. Tive o privilégio de ser mentora de Bettina desde a época da universidade. Sua tese sobre as janelas críticas no desenvolvimento infantil foi citada por 15 pesquisadores em todo o Brasil. Papai recuperou a voz. A tese dela foi publicada em 3 revistas? A doutora Patrícia confirmou. Sim, você deve estar muito orgulhoso, Roberto. A ironia em seu tom era sutil, mas presente. Ao redor da sala, as pessoas estavam refazendo seus cálculos. A babá tinha publicações. A pintora, a dedo, controlaria milhões em financiamento. Senhora Abreu, Margaret se virou para mim. Gostaria de dizer algumas palavras? Ela me entregou o microfone. 300 rostos aguardavam. Meu pai ficou imóvel ao meu lado. Seu prêmio de honra ao mérito de repente parecia menor. Obrigada, Margaret. Comecei, minha voz firme. Estou honrada com esta oportunidade de unir 2 campos pelos quais sou apaixonada. Olhei para a plateia. Os colegas do meu pai, seus pares, as pessoas que riram de suas piadas sobre meu trabalhinho. A Fundação Harper entende algo crucial. A saúde começa na sala de aula. O vocabulário que uma criança de 4 anos aprende determina como ela descreverá os sintomas aos 14. As habilidades motoras finas, desenvolvidas através de projetos de arte, se tornam as mãos firmes de futuros cirurgiões. Olhei para Michael. Cada médico nesta sala se beneficiou da educação infantil. Alguém o ensinou a segurar um lápis antes de você segurar um bisturi. Alguém o ensinou a reconhecer padrões antes de você diagnosticar doenças. A sala estava em silêncio, atenta. Em meu novo papel, garantirei que as instituições médicas que solicitam financiamento educacional realmente cumpram suas promessas. Muitas vezes, os hospitais tratam a educação como uma ideia de última hora, apenas um item para se marcar em propostas de doação. Vários administradores se ajeitaram desconfortavelmente. Eles sabiam exatamente o que eu queria dizer. Ela também avaliará nossas propostas de doação para a saúde, Margaret acrescentou, olhando diretamente para o papai, incluindo a solicitação de 5 milhões de reais do Centro Médico Abreu para a nova ala cardíaca. O murmúrio que percorreu a multidão era eletrizante. Todos entenderam. A filha de quem ele acabara de zombar decidiria o destino do projeto de seu legado. Mas tenho certeza de que não há conflito de interesses. Margaret continuou suavemente. Bettina já nos garantiu que se recusará a participar da avaliação direta de propostas afiliadas à família. Sua equipe cuidará disso de forma objetiva. Papai tentou se recuperar. Estou tão orgulhoso da minha filha. As palavras soaram vazias depois de 20 minutos de desvalorização pública. Esta é uma grande surpresa, ele conseguiu dizer. A nomeação foi finalizada hoje à tarde, disse Margaret. Embora eu entenda que Bettina teve um conflito de agenda com os preparativos do seu evento. Ainda bem que ela escolheu a entrevista.
O comentário direto foi certeiro. O rosto do papai ficou vermelho quando as pessoas perceberam que ele havia tentado me impedir de participar da entrevista que acabara de mudar a minha vida. Margaret continuou sua revelação com precisão cirúrgica. A nova iniciativa da Fundação exige alguém que não se intimide com o jargão médico ou o prestígio institucional. Bettina demonstrou exatamente essa qualidade durante sua entrevista hoje. Quando questionada sobre como avaliaria a proposta de um hospital de prestígio com componentes educacionais fracos, ela disse, e eu cito, "O prestígio em uma área não garante a competência em outra." Risadas nervosas percorreram a multidão. Cada médico ali sabia que suas propostas agora enfrentariam o escrutínio de alguém que eles haviam dispensado como apenas uma professora. A proposta do Centro Médico Abreu, Margaret continuou, pede 5 milhões para a expansão da unidade cardíaca com promessas de educação em saúde para a comunidade. Esse componente educacional agora precisará atender aos padrões de Bettina. O Dr. Ferreira, que tinha feito a piada do lápis de cor, estava fazendo cálculos mentais. O departamento dele fazia parte daquela proposta. A equipe de Bettina avaliará se os hospitais realmente entregam resultados educacionais ou se apenas fazem promessas vazias para conseguir financiamento. Margaret explicou. Nada de promessas vagas. Ela exigirá currículos detalhados, instrutores qualificados e resultados mensuráveis. Michael finalmente falou. Bettina, isso é incrível. Parabéns. Sua sinceridade parecia genuína, rompendo o silêncio congelado do papai. Devemos comemorar. Mamãe disse, recuperando a voz. Esta é uma notícia maravilhosa, mas papai não conseguia deixar para lá. Você escondeu isso de nós. Você nunca perguntou sobre o meu trabalho, pai. Eu teria o quê? Levado a sério? Você teve 34 anos. Margaret interveio suavemente. Dr. Abreu, você deveria estar orgulhoso. Não são muitos os filhos de médicos proeminentes que abrem seus próprios caminhos com tanto sucesso. A entrelinha era clara. Ela venceu apesar de você, não por causa de você. Vários médicos se aproximaram de mim com interesse súbito. O Dr. Mendes, da pediatria. Precisamos discutir nosso programa de intervenção precoce. O Dr. Lourenço, da neurologia. Sua tese parece fascinante. Posso lê-la? As mesmas pessoas que me ignoravam em cada evento do hospital agora, me viam como alguém que valia a pena conhecer. A experiência de Bettina no desenvolvimento da primeira infância é exatamente o que a área da saúde precisa, Margaret anunciou. Muitos profissionais médicos subestimam as intervenções educacionais. Isso muda agora. Ela me entregou a carta de nomeação. Sua primeira reunião de conselho é na segunda-feira. Discutiremos as propostas em andamento, incluindo a do Centro Médico Abreu. Papai finalmente tentou consertar o estrago. Estamos todos muito orgulhosos. Minha filha, a diretora de educação. Mas era tarde demais. Todos haviam testemunhado a transformação de pintora a dedo em figura de poder em 10 minutos. Devo mencionar, Margaret acrescentou, o salário inicial de Bettina é de R$120 mil. A Fundação valoriza a experiência em educação de forma apropriada. O número ficou no ar. Papai tinha zombado do meu salário de R$35 mil uma hora atrás. Agora, eu ganhava mais do que Michael. Há mais uma coisa, disse Margaret. Bettina insistiu em não ter tratamento especial para propostas afiliadas à família. Ela se recusará, mas os padrões de sua equipe permanecem. O Centro Médico Abreu deve se preparar de acordo. A mensagem era clara. O nepotismo não salvaria o projeto do papai. Ele teria sucesso ou fracassaria por mérito, avaliado por padrões definidos pela filha que ele desvalorizava. Margaret me entregou o microfone para uma declaração final. A sala esperou. 300 pessoas que acabaram de testemunhar a hierarquia do meu pai desmoronar. Eu poderia tê-lo destruído ali mesmo. Poderia ter listado cada comentário desdenhoso, cada humilhação pública, cada vez que ele me escolheu em segundo plano. Em vez disso, respirei fundo e optei pelo profissionalismo. Obrigada, Margaret, e obrigada ao Conselho da Fundação Harper por esta oportunidade. A Fundação entende que a educação na primeira infância molda a base de tudo o que se segue. As crianças que eu ensino hoje se tornarão os médicos, pesquisadores e educadores de amanhã. Cada profissão que molda vidas merece respeito.
Em minha nova função, avaliarei todas as propostas objetivamente, com base em seus méritos e potencial de impacto. Como Margaret mencionou, eu me recusarei a participar de qualquer decisão envolvendo o Centro Médico Abreu para manter a absoluta integridade profissional. O rosto do papai mostrou alívio misturado com outra coisa. A percepção crescente de que ele agora precisaria passar pela minha equipe, atender aos meus padrões. No entanto, eu continuei. Quero ser clara sobre as expectativas da Fundação. Qualquer instituição médica que solicite financiamento educacional deve demonstrar um compromisso genuíno, não uma conformidade simbólica. Isso significa currículos detalhados, desenvolvidos por educadores certificados, não por uma equipe médica que assume que ensinar é simples. Isso significa alocações orçamentárias que refletem um verdadeiro investimento, não apenas uma ideia de última hora. Isso significa resultados mensuráveis que monitoraremos trimestralmente. Vários administradores estavam fazendo anotações. Ótimo. Meu horário de expediente será de segunda a sexta, das 9 às 17. Todas as consultas devem ser feitas através dos canais oficiais da Fundação. Olhei diretamente para o papai enquanto dizia isso. Nada de tratamento especial, nada de favores de família. Estou ansiosa para trabalhar com todos vocês para preencher a lacuna entre a saúde e a educação. Juntos, podemos criar programas abrangentes que atendem a criança como um todo, não apenas às suas necessidades médicas. Entreguei o microfone de volta ao coordenador. Obrigada por me permitirem compartilhar este anúncio. Por favor, aproveitem o resto da noite, celebrando a notável carreira cirúrgica do Dr. Abreu. O agradecimento lhe foi educado, mas claro. Aquela ainda era a noite do papai, mas a dinâmica de poder havia mudado irrevogavelmente. Enquanto eu me afastava, os médicos se aproximavam de mim com cartões de visita e ideias de parcerias. O Dr. Kim, da psiquiatria, queria discutir a intervenção precoce para a ansiedade infantil. O Dr. Souza, da ortopedia, tinha ideias sobre programas de desenvolvimento de habilidades motoras. Eles falavam comigo como uma colega, uma igual, alguém cuja aprovação eles precisavam. Papai ficou ao lado de seu prêmio de honra ao mérito, observando seus colegas cortejarem a filha, que ele havia desvalorizado publicamente 20 minutos antes. Michael se juntou a mim, sincero em suas felicitações. Bettina, isso é enorme. Por que você não nos contou? Alguém teria me ouvido? Ele não teve resposta para isso. Mamãe me abraçou com lágrimas nos olhos. Eu sempre soube que você era especial. Você nunca disse isso. Eu deveria ter dito, me desculpa. Papai finalmente se aproximou, sua voz tensa. Precisamos conversar. Devemos. Durante o horário de expediente, sobre sua proposta, Bettina. Ela precisa de melhorias, pai. O componente educacional é fraco. Sua equipe promete educação em saúde comunitária, mas não fornece detalhes, nem currículo, nem educadores qualificados, nem resultados mensuráveis. Você leu? Claro, é o meu trabalho agora. A realidade o atingiu. Sua filha, aquela que ele havia chamado de babá 1 hora atrás, já havia avaliado profissionalmente o trabalho de sua vida e o considerou deficiente. Meu escritório pode fornecer orientação sobre como fortalecer os componentes educacionais. Eu ofereci. A consulta padrão está disponível para todos os candidatos. Eu estava oferecendo a ele o que eu nunca tinha recebido: respeito profissional, mesmo que não fosse afeto pessoal. Os limites estavam claros. Agora era um assunto de negócios. A recepção após o anúncio foi um estudo de dinâmicas alteradas. Fiquei perto do bar, cercada por médicos que me ignoraram por anos, agora ansiosos para discutir parcerias. Papai estava do outro lado da sala, aceitando felicitações que agora soavam vazias. O Dr. Ferreira se aproximou, o homem que havia feito a piada do lápis de cor. Bettina, sobre antes? Não precisa, eu o interrompi. Mas você deveria saber que o programa de extensão com jovens do seu departamento está sob análise. Seu rosto empalideceu. Eu não estava ciente. A maioria dos médicos não está ciente dos componentes educacionais em suas próprias propostas. Esse é o problema. Ele se afastou.
A notícia se espalharia. Ótimo. Papai finalmente me encurralou na mesa de sobremesas, longe de testemunhas. Por que você não me contou? Você nunca perguntou sobre o meu trabalho. Eu teria te apoiado. Sério? Como você apoiou meu mestrado? Minha pesquisa, meu ensino? Silêncio. Sabe o que mais me machuca, pai? Você convidou a doutora Patrícia hoje, pensando que ela me envergonharia para que eu o ajudasse com as decorações. Ela estava no meu painel de entrevista. Seu rosto ficou vermelho. Eu não sabia, porque você nunca perguntou. Você presumiu que minha mentora ficaria do seu lado, que ela me via da mesma forma que você. Em vez disso, ela me recomendou para uma vaga que supervisiona seu financiamento. Michael se juntou a nós. Pai, deixe pra lá, Bettina conquistou isso. Eu sei disso, papai retrucou, então se controlou. Quero dizer, é claro que ela conquistou. Sua proposta precisa de melhorias, eu lhe disse diretamente. A seção educacional tem apenas 2 parágrafos de frases vazias. Margaret não estava brincando. Não passará assim como está. Você afundaria o projeto do seu pai. Eu aplicaria os mesmos padrões a todos. Este é o meu trabalho. Isso é vingança. Isso é profissionalismo, algo que você deveria reconhecer. Mamãe apareceu com Margaret Harper. Vocês estão aqui. Margaret estava me contando sobre a entrevista de Bettina. Aparentemente, ela foi extraordinária. A melhor candidata que vimos em anos, Margaret confirmou. A compreensão dela sobre os sistemas educacionais e médicos é única. Deve vir de ter crescido em uma família de médicos. A ironia não passou despercebida por ninguém. Dr. Abreu, Margaret continuou, a proposta do seu hospital tem potencial, mas o componente educacional precisa de um desenvolvimento substancial. Eu o encorajaria a consultar a equipe de Bettina. Eu vou considerar isso. Eu faria mais do que considerar. O conselho se reúne em 6 semanas para revisar todas as propostas. Sem uma estrutura educacional mais forte, o Centro Médico Abreu não passará. Ela disse isso agradavelmente, mas a mensagem era clara. Sua filha agora segura seu legado nas mãos. Depois que Margaret saiu, papai ficou parado, processando essa nova realidade. Seus colegas continuavam se aproximando de mim, não dele. Seu financiamento dependia dos padrões que eu definiria. Seu mundo profissional agora girava em torno da filha que ele havia desvalorizado. Eu preciso de tempo para pensar, ele disse finalmente. Tire o tempo que precisar. Meu escritório abre na segunda-feira. A formalidade o atingiu. Pude ver, mas estes eram os limites agora. Respeito profissional sem afeto pessoal. Exatamente o que ele havia me ensinado a vida toda, apenas invertido. 3 semanas depois, minha assistente bateu na porta do meu escritório na Fundação Harper. Sr. Abreu, o Dr. Roberto Abreu está online. Ele diz que é sobre a proposta. Era a quarta chamada dele nesta semana. Transfira, Bettina. A voz do papai era diferente agora, cautelosa. Eu queria discutir a revisão da nossa estrutura educacional. Todas as propostas passam pelos canais oficiais, Dr. Abreu. Envie sua revisão para o comitê de avaliação. Poderíamos discutir isso no jantar? Sua mãe adoraria. Eu não discuto o trabalho fora do escritório. Você pode agendar uma consulta através da minha assistente. Isso é ridículo. Eu sou seu pai. É por isso que tudo deve passar pelos canais adequados. Nada de tratamento especial, lembra? Ele suspirou. A equipe não entende o que você está pedindo. Eles não entendem a metodologia educacional básica. Isso é preocupante para um hospital-escola. Silêncio, então. Você poderia recomendar um consultor educacional? Minha assistente tem uma lista de consultores aprovados. Taxas padrão se aplicam. Depois que desliguei, Michael mandou uma mensagem. Papai está deixando todos loucos com a proposta. Ele contratou 2 doutores em educação. Bom, ele deveria tê-los tido desde o início. Ele continua pedindo para a mamãe te convidar para jantar. Eu irei jantar quando ele puder me apresentar sem se desculpar pela minha carreira. Naquela noite, mamãe ligou. Seu pai está lendo sua tese. Só lhe custou 12 anos. Ele está tentando, Bettina. Ele está tentando porque precisa da minha aprovação para 5 milhões de reais. Isso não é crescimento, mãe. É pragmatismo. O que você quer dele? Nada. Eu queria um pai que valorizasse minhas escolhas. Essa oportunidade se perdeu. Agora,
Eu quero cortesia profissional, o que eu estou conseguindo. Um mês depois, o Centro Médico Abreu apresentou sua proposta revisada. Era excelente. Currículo detalhado, educadores certificados, resultados mensuráveis, alocação de financiamento apropriada, tudo o que eu havia exigido. O comitê de avaliação a aprovou por 3 milhões, não 5. A redução não foi minha decisão. Eu tinha me recusado, mas minha equipe aplicou os padrões que eu havia estabelecido. Eles financiaram apenas o que tinha um impacto educacional claro. Papai ligou imediatamente. 3 milhões! A decisão do comitê foi final, mas você poderia... Eu me recusei, como prometido. Isso é sobre punição. Isso é sobre padrões. Sua proposta foi aprovada, apenas não no valor total. Muitas instituições não receberam nada. Ele ficou quieto. O programa educacional que você exigiu, ele é realmente inovador. A pediatria está empolgada com isso. Ótimo, esse é o objetivo. Eu estive conversando com outros departamentos sobre a integração da educação em suas propostas. Também é bom. Você mudou a forma como o hospital inteiro pensa sobre essas doações. Esse é o meu trabalho. Outra pausa. Eu tenho orgulho de você. As palavras que eu esperei 34 anos para ouvir, proferidas apenas porque eu havia forçado sua mão. Elas deveriam significar tudo. Em vez disso, pareciam ocas. Obrigada, eu disse profissionalmente. Há mais alguma coisa? Sua mãe quer você no almoço de domingo. Vou verificar minha agenda. O poder tinha mudado completamente. Ele precisava da minha aprovação. Buscava minha experiência. Ligava para mim com perguntas. Mas não era o relacionamento que eu queria. Era o que ele havia criado. Distância profissional, respeito baseado em conquistas, limites emocionais. Ele me ensinou bem, apenas invertido. 6 meses depois da festa de gala, eu estava na nova ala de educação do Centro Médico Abreu, aquela que meus padrões tinham moldado. Papai fez um discurso sobre parcerias inovadoras entre saúde e educação. Ele mencionou meu nome 3 vezes, identificando corretamente meu cargo em todas as vezes. Progresso. Michael me puxou para o lado durante a recepção. Ele mudou. Mudou mesmo? Ele financiou 10 bolsas de estudo para educadores da primeira infância. As nomeou em sua homenagem. As nomeou em homenagem ao meu cargo. A Bolsa de Excelência em Educação Bettina Abreu. Ainda assim, era algo. E era mesmo. Papai agora defendia o desenvolvimento na primeira infância em conferências médicas. Ele citava minhas pesquisas. Ele me apresentava como minha filha, a diretora de educação na Fundação Harper, sem um traço de condescendência. Mas nós dois sabíamos por quê. Nos jantares de família, ele perguntava sobre o meu trabalho. Perguntas reais, não superficiais. Ele lia os artigos que eu recomendava. Ele finalmente entendeu que o ensino exigia experiência. No entanto, o carinho que eu ansiava na infância nunca veio. Tivemos um respeito profissional construído por necessidade, não o orgulho incondicional que eu via ele dar a Michael. Estive pensando, papai disse uma noite depois de discutir sua última iniciativa educacional. Eu estava errado sobre sua carreira. Eu sei, eu deveria ter visto o seu valor antes. Sim? Você consegue me perdoar? Eu olhei para ele. Este homem que precisou ver o meu poder antes de ver o meu valor, que descobriu o respeito pela educação apenas quando ela afetou o seu legado, que aprendeu a valorizar o ensino porque não tinha escolha. Eu te amo, pai. Sempre vou te amar, mas o perdão é conquistado através da compreensão, não por necessidade. E você entende agora. Você entende que a educação afeta o seu financiamento. Isso não é o mesmo que entender por que o ensino é importante. Ele assentiu lentamente. Como eu aprendo a diferença? Seja voluntário em uma pré-escola. Veja o que realmente fazemos, não para uma foto ou uma exigência de doação, apenas para entender. Você me deixaria ser voluntário na sua antiga sala de aula? Foi o primeiro interesse genuíno que ele mostrou pelo meu trabalho, sem uma motivação externa. Eu vou perguntar à professora Martinez. Ela assumiu minha turma. 3 semanas depois, eu observei meu pai, o renomado cirurgião, sentado em uma pequena cadeira, ajudando crianças de 4 anos com blocos de montar. Ele era terrível nisso. Suas mãos, tão habilidosas com bisturis, se atrapalhavam com tesouras infantis.
Ele falava em termos médicos que as crianças não entendiam, mas ele aparecia todas as terças sem fotógrafos ou comunicados à imprensa. É mais difícil do que cirurgia, ele admitiu após sua 5ª sessão. São habilidades diferentes. Eu vejo porque você amava isso. Talvez isso fosse suficiente. Não a validação que eu queria quando criança, mas a compreensão que eu exigi como adulta. Eu ainda mantinha os limites profissionais, ainda exigia que suas propostas atendessem aos padrões, ainda recusava tratamento especial, mas às terças-feiras eu passava na pré-escola e o observava aprender o que eu sempre soube, que moldar mentes era tão vital quanto salvar vidas. Ele ainda não entendia completamente o ensino, mas respeitava o poder, e às vezes isso é tudo o que você pode pedir de alguém que só aprendeu a ver valor através da conquista. Gostou da minha história e de qual cidade está ouvindo? Vamos nos encontrar nos comentários. Se você gostou da história, pode me apoiar enviando um super thanks para que eu possa continuar trazendo mais histórias como essa. Já te agradeço muito pelo apoio. Estou esperando seus comentários sobre a história. No vídeo, você pode ver 2 novas histórias de vida que eu recomendo de coração. Tem muito mais no meu canal, não esquece de se inscrever. Até a próxima história de vida, com carinho e respeito.